Olá, sejam bem-vindos ao episódio 176 de E o Resto é História, com os mediterrânicos Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há algum tempo que não dedicamos um programa inteiro às perguntas dos nossos ouvintes e eles têm vindo, as perguntas e eles, eles, os ouvintes, têm vindo a acumular-se na nossa caixa de correio, cujo endereço já conhece bem, é história@observador.pt, e portanto pedimos desculpa por estes nossos atrasos, mas só conseguimos mesmo fazer um programa por semana. A primeira pergunta do programa de hoje é então de Jorge Ribeiro e diz assim: no dia 17 de novembro fez 25 anos, mesmo agora, da morte do professor Orlando Ribeiro, segundo dizem, o maior geógrafo do século XX português. Nos finais dos anos 90, penso eu, pensa ele, lembro-me de uma crónica de António Barreto no Jornal Público que considerava o livro Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico uma das obras mais relevantes do século XX. Gostava de conhecer a vossa interpretação desse livro e por que se tornou tão importante, sucessivamente reeditado desde a sua primeira edição em 1945. Rui, eu sei que partilhas com o ouvinte Jorge Ribeiro e com António Barreto, já agora, a admiração por Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, embora eu tenha algumas dúvidas que o livro seja assim tão conhecido ou continue a ser assim tão conhecido nos dias de hoje, infelizmente, apesar de estar disponível uma edição no mercado da Letra Livre. Mas, portanto, tentemos corrigir essa injustiça. Quem foi Orlando Ribeiro e porquê é que o livro Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico é tão especial para ti? Eu, e creio que não estou a exagerar se disser que o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, do Orlando Ribeiro, é simplesmente o mais importante livro publicado no século XX sobre Portugal. Acho que nenhum outro livro é tão importante para compreender a história Isso é de uma Portugal. afirmação, tu não és dado assim a grandes hipérboles. Mas neste caso estaria completamente à vontade para que, se alguém me pedisse um livro, um só livro, alguém que tivesse só tempo para ler um livro, e não mais do que um, para perceber Portugal, eu indicava-lhe o Portugal, o Mediterrâneo, o Atlântico, do Orlando Ribeiro. Enfim, agora vamos explicar porquê, mas indicava sem quaisquer dúvidas. Portanto, toda a gente a correr às livrarias. É verdade. O Orlando Ribeiro, como o ouvintes referiu, é um dos grandes geógrafos portugueses do século XX. Ele foi professor da Faculdade de Letras de Lisboa, nasceu em 1911, morreu em 1997, está há 25 anos. Ele era geógrafo, mas também era um geógrafo muito interessado em etnografia, muito interessado em história, um pouco. Ele tinha sido discípulo, tinha colaborado com o José Leite de Vasconcelos na elaboração da etnografia portuguesa. Aliás, penso que escreve até um prefácio para a parte póstuma da etnografia portuguesa, que é uma grande obra, que é uma grande obra que o José Leite de Vasconcelos planeou no fim do século XIX, princípio do século XX, uma grande obra de descrição das paisagens, dos costumes, da cultura portuguesa, de norte a sul. Ele nunca a chegou a acabar, fez apenas os 3 primeiros volumes, depois deixou muito material que deu para mais uma série, mais de meia dúzia, 7 ou 8 volumes a seguir. E na fase final, quando ele já estava muito velhinho, ele morreu em 1941, Orlando Ribeiro é uma das pessoas que o ajuda, que colabora com ele, e ele, de alguma maneira, Orlando Ribeiro, sendo um geógrafo, obviamente, prolonga esta tentativa de uma descrição densa do país de Portugal, com profundidade histórica, com um grande conhecimento do terreno, como tinha José Leite Vasconcelos. Para quem quiser conhecer melhor Orlando Ribeiro, há um documentário que está disponível no YouTube, que chama-se Orlando Ribeiro, Itinerâncias de um Geógrafo. É da autoria de António João Saraiva e Manuel Carvalho Gomes. É uma coprodução da RTP de 2010 e, repito, encontra-se no YouTube, tem cerca de 1 hora. E, portanto, tem imagens do Orlando Ribeiro, explica quem é Orlando Ribeiro, entrevista à viúva do Orlando Ribeiro, Suzana Davô, que também é uma geógrafa, e, portanto, há uma ideia de quem foi o Orlando Ribeiro. Bem, qual é a importância do Orlando Ribeiro e deste livro? O Orlando Ribeiro fez uma coisa que ninguém tinha pensado bem até então. Isto é daquelas coisas que agora parece óbvia, depois de alguém ter feito, antes não era assim tão óbvia. São sempre as melhores ideias. Porquê? Portugal é um país pequeno, com fronteiras estáveis,
onde se fala uma só língua e durante séculos houve só uma religião. Ainda hoje o catolicismo é dominante, portanto, ao contrário de outros países europeus, de outros Estados europeus, onde se fala várias línguas, onde há várias religiões, países muito grandes, em que os contrastes chamam logo a atenção. Portugal não era assim e, portanto, pareceu durante muito tempo, com estes 700 anos dentro das mesmas fronteiras europeias, um país mais ou menos homogéneo e era tratado por toda a gente, pelos seus governantes, pelos governantes de Portugal, pelos intelectuais portugueses, como um bloco homogéneo. Quer dizer, este retângulo com esta população era todos iguais, todos parecidos uns com os outros. E, portanto, eram tratados como se os portugueses fossem todos a mesma coisa. É verdade que se conheciam as diferenças, quer dizer, sabia-se que havia diferenças entre o Minho e o Algarve, entre o Trás-os-Montes e o Alentejo, sabia-se que havia diferenças de paisagens, diferenças de produções agrícolas, zonas onde se produzia milho, zonas onde se produzia trigo. Agora, essas diferenças eram tratadas, sobretudo, quase como coisas pitorescas, quer dizer, uma diversidade, quer dizer, aspectos curiosos, quer dizer, de haver essas diferenças entre as várias províncias, e às vezes mapas de províncias com as suas, em que havia representação das figuras com as suas vestimentas, características, portanto, eram tratados. Ora bem, o Orlando Ribeiro, acho que foi o primeiro, e penso que não estou a ser injusto, mas foi o primeiro a dar a devida importância histórica, social e cultural a estas diferenças. Isto é, a perceber que estas diferenças não eram só curiosidades, roupa e paisagem, mas estruturavam o país, quer dizer, permitiam compreender o que é que o país era e o que é que os portugueses eram. Portanto, ele demonstrou, e aqui agora vou fazer simplificar um bocado para não tornar a história tão complicada. A história é um bocadinho mais complicada. O mapa é um bocadinho mais complexo do que aquilo que eu vou dizer. Eu vou fazer um contraste entre Norte e Sul. Há mais cambiantes do que Norte e Sul, como o Orlando Ribeiro explica no livro. Mas acho que é legítimo agarrar nestes dois polos para perceber a importância histórica destas diferenças. E, portanto, o que ele demonstra é que há um Norte sob influência atlântica, daí o Atlântico e o Mediterrâneo. Do título, isto é, dois mares, quer dizer, o mar Atlântico, o Oceano Atlântico, o mar Mediterrâneo, como dois polos que dividem o país, digamos assim, criam dois polos diferentes para o país. Portanto, há um Norte Atlântico, um Norte sob influência atlântica, e um Sul sob a influência mediterrânica. É isso que o Orlando Ribeiro, assim, de uma maneira simplificada, identifica. Onde é que passa a fronteira entre este norte e este sul? Passa mais ou menos entre a Serra da Estrela, aquilo que ele chama também a Cordilheira Central, porque é a Serra da Estrela e depois as serras que prolongam até quase Lisboa esse relevo, entre a Serra da Estrela e o Rio Tejo. Portanto, entre estes dois elementos, Serra da Estrela e Rio Tejo, passam esta fronteira entre um norte atlântico e um sul mediterrâneo. E essas diferenças correspondem, e isto é a importância do Orlando Ribeiro, porque ele sistematiza isto, correspondem a diferenças de paisagem, a diferenças de clima, portanto, montanhas a norte, planícies a sul, norte mais chuvoso, sul mais seco, mas também a diferenças históricas, por exemplo, um norte romanizado, um sul islamizado, um sul que tem muito mais influência islâmica do que o norte, isso nota-se até no português e no vocabulário do português, e também diferenças demográficas, económicas e sociais, um povoamento disperso a norte, sobretudo no norte Atlântico, enfim, já não é verdade para trás dos montes, mas um povoamento disperso a norte, um povoamento concentrado a sul, explorações agrícolas em pequena escala a norte, explorações agrícolas em grande escala a sul, muita pequena propriedade a norte, um predomínio muito grande da grande propriedade a sul. E aquilo que aconteceu depois, o Orlando Ribeiro publica o livro em 1945, aquilo que aconteceu depois é que especialistas, digamos, de outros saberes, de outras disciplinas, vão tornando este contraste identificado por ele ainda mais denso. Isto é, vão descobrindo ainda mais diferenças. Por exemplo, diferenças a respeito do dialeto, isto é, determinados fenómenos linguísticos dão também um contraste entre o norte e o sul. Por exemplo, V igual a B, a norte, a sul faz-se uma diferença entre V e B, a norte tende-se a não fazer
essa diferença, ou até de práticas religiosas católicas. A assistência à missa é muito mais elevada, foi sempre muito mais elevada a norte do que a sul. E depois os historiadores também descobriram isso, por exemplo, o pagamento da bula da cruzada, que era um contributo que se fazia no século XIX, ainda se pagava para a Igreja. Bem, o contraste entre o sul e o norte é enorme, quer dizer, as pessoas no norte contribuíam muito, no sul quase não contribuíam nada, quer dizer, o contraste é muito grande. O número de padres, muito maior a norte do que a sul, o padres em relação ao território e em relação à população. Portanto, a densidade da malha eclesiástica é muito mais forte a norte do que a sul. Portanto, os historiadores depois foram historiadores, linguistas, pessoas que tinham estudiosos da tecnologia agrária, também descobriram diferenças. Portanto, há toda uma série depois de contrastes que foram encaixando dentro deste contraste. Mas quem te esteja a ouvir, basicamente, estás a dizer que Orlando Ribeiro percebeu que há um norte e que há um sul e que o norte é diferente do sul. E isso para um português, isso realmente é bastante óbvio. No que é que isso depois traduziu? Isto tornou-se óbvio quando se compreendeu que a dinâmica da história de Portugal tinha a ver com isso. E os acontecimentos, não apenas o livro do Orlando Ribeiro, mas os acontecimentos também ajudaram a fazer isso. E o grande acontecimento que ajudou, digamos, acho eu, a tornar este livro uma referência ainda maior, foi as eleições de 25 de abril de 1975. Okay. As primeiras eleições livres e com sufrágio universal em Portugal. E o que essas eleições revelaram, e depois há um estudo de geografia eleitoral do Jorge Gaspar, que é alguém que trabalhava com Orlando Ribeiro e que em 1976 publica um livro sobre a geografia eleitoral, sobre a geografia das eleições de 1975, que de alguma maneira mostra a influência, uma leitura do ponto de vista de Orlando Ribeiro das eleições e que de repente descobre que também a nível das opiniões políticas estas diferenças fazem sentido. Isto é, o norte vota à direita, isto depois de simplificar mais uma vez, o norte vota à direita e o sul vota à esquerda. Ou seja, as eleições para a Constituinte de 1975, de repente, mostram como Orlando Ribeiro tinha explicado realmente o país. Mostram como estas diferenças que ele tinha identificado a níveis de clima, de paisagens, das sociedades rurais, de alguma maneira estruturavam a cultura portuguesa. Isto é, criavam em Portugal uma sociedade que não era só diversa, mas tinha outra coisa. Era plural, que isso era a coisa que tinha escapado a toda a gente até então. Esta sociedade é uma sociedade plural. É uma sociedade onde as pessoas não pensam todas da mesma maneira, não querem todas a mesma coisa, têm opiniões diferentes e essas opiniões enraizam-se na história. Não são meros epifenómenos provocadas pelo facto de alguém ter sido mais persuasivo no Alentejo do que no Minho em relação a uma opção política. Isto é, correspondem mesmo à maneira de ser das pessoas. E, portanto, que este país nunca há de ser homogéneo. Isto é um país plural. Ou seja, um país muito homogéneo pequeno. Em termos da sua nacionalidade, no sentido que ninguém quer ser outra coisa que não português. Mas é plural. Dentro dessa... a nação portuguesa é plural. É plural. E isso depois é explorado por um livro que também creio que é extraordinariamente importante para enraizar a ideia de Portugal de Orlando Ribeiro nas ciências sociais e nas humanidades portuguesas, que é o livro de 1985, A Identificação de um País, do professor José Matoso. O José Matoso faz na identificação do país a sistematização de todos estes elementos a partir de Orlando Ribeiro. Ele sistematiza todas estas diferenças, todos estes contrastes e usa-os para explicar a formação do Reino de Portugal na Idade Média. Isto é, as origens de Portugal, basicamente. Aquilo é um ensaio sobre as origens de Portugal e ele recorre ao quadro interpretativo de Portugal criado por Orlando Ribeiro para explicar. Fazendo isto, ele explica que a formação do Reino de Portugal é uma composição, como ele diz, é uma composição de unidades diferentes. Ele identifica também, portanto, é uma articulação entre um norte em que predominavam senhorios aristocráticos e eclesiásticos. Este norte aqui é sobretudo entre Douro e Minho, e um sul de Coimbra, em que predominavam os concelhos, os municípios. Portanto, dois países desde a muito fundação diferentes. de Portugal. Exatamente, dois países muito diferentes que depois
a monarquia, os reis de Portugal, digamos, unem, são eles que unem, que fazem a composição destas unidades muito diferentes. Portanto, o José Matoso, de alguma maneira, mostrou como o contraste norte-sul do Orlando Ribeiro permite compreender a história de Portugal e depois, e como esse contraste é fundamental para perceber a dinâmica política, social, a dinâmica da sociedade portuguesa. E depois o contraste, enfim, há todos uma outra história. Quem fez a história da família também descobre tipos de sistemas de parentesco, de relações de família diferentes a norte e a sul. Uhum. Isto é, por exemplo, um predomínio da família nuclear a sul, no Alentejo, e de famílias alargadas a norte. E eu próprio fiz um estudo sobre a alfabetização no século XIX, em que vi também esse contraste entre o norte e o sul. Portanto, de repente, tudo aquilo que em história tu podes dizer sobre a cultura e a sociedade portuguesa encaixa no Orlando Ribeiro. Eu sou um alentejano que se casou com uma mulher da Beira Interior e isso bate perfeitamente ainda hoje na minha casa. Sim, eu sou filho de um alentejano e de uma transmontana e, portanto, também percebi essas são diferenças profundas em 2022. Portanto, digamos que o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico alterou a maneira como historiadores, etnólogos, cientistas políticos estudavam Portugal e, portanto, acho que não é exagero dizer que há um antes e um depois do livro do Orlando Ribeiro. Agora, posto isto, portanto, isto dá a ideia da importância intelectual do livro, acho que há uma outra... O livro também é importante porque tem uma outra dimensão. O livro é a descrição mais intensa que eu conheço de um Portugal rural que já desapareceu, mas que ainda deixou as suas marcas no contraste político, por exemplo, já não corresponde a duas sociedades rurais diferentes, mas ainda lá está. Mas estas sociedades rurais desapareceram e o Orlando Ribeiro é talvez o grande observador, o último grande observador dessas sociedades rurais. E, portanto, ele dá-nos uma descrição... ele conhecia o país de uma ponta à outra, do calcorrear, quer dizer, de andar a pé no país. Isto é, andar a pé no país de várias... conhecia a Serra da Arrábida, a Serra das Estrelas, escreveu livros sobre isso, quer dizer, e, portanto, conhecia as pedras, a cor das pedras, a cor de tudo, o tipo de vegetação, e, portanto, aquilo que nós temos no livro é uma descrição das paisagens, dos terrenos, da vegetação, das produções agrícolas, mas também dos aromas, dos sabores, porque ele era um grande, enfim, gostava imenso de queijos e de coisas, de enchidos, etc. Portanto, conhece tudo isso e o livro é também uma descrição de tudo isso, isto é, de todas essas culturas que ainda hoje subsistem de alguma maneira. Nós ainda nos supermercados encontramos os enchidos do Alentejo, os enchidos da Beira Baixa, e portanto isto são os resultados, esta composição de aromas, de sabores, de pratos, de gastronomia tão diferenciada, é talvez também à mesa um dos resultados destes contrastes. Eu lembro que no século XIX, por exemplo, os talhos tinham este problema, que era a carne era cortada de uma maneira diferente em Lisboa e no Porto, não era cortada da mesma maneira, e os clientes, portanto, estranhavam se alguém de repente vinha um talhante do norte e começava a trabalhar num talho do sul, mas que é isto? Quer dizer, as coisas não são cortadas assim. Portanto, estes contrastes mantiveram-se. É no Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico que nós encontramos isso. Portanto, repito, acho mesmo, estou convicto que é mesmo o livro mais importante publicado sobre Portugal. Publicado no século XX sobre Portugal. E eu diria que é... Enfim, aí se quisesse exagerar, dizia mesmo que era o livro mais importante publicado sobre Portugal desde sempre. Quer dizer, agora, tenho a certeza que é... Se me pedissem um livro de leitura obrigatória para os portugueses que se interessam por perceber Portugal, eu diria que este era o livro de leitura obrigatória. Isto além de ser um grande gosto de ler este livro, está incrivelmente bem escrito, ele escrevia muito bem. É um grande autor também, o Orlando Ribeiro. Não apenas neste livro, mas nos outros livros dele e nos outros escritos dele. É alguém que tem uma capacidade de captar aqueles ambientes, o do Portugal Mediterrâneo, o do Portugal Atlântico, a chuva, os ventos, os barulhos, o tipo de fauna, o tipo de vegetação. De facto, é uma viagem através do país espantosa por alguém, uma das pessoas que melhor conheceu este país. Portanto, sim, o Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico, leiam,
Ainda bem que a Letra Livre mantém o livro disponível nas livrarias, portanto vão, comprem, leiam, é uma grande descoberta e vão perceber muito, vão descobrir um país que é Portugal, que é o nosso país, mas vamos descobrir que é muito mais do que o país de cada um, é o país de todos e de gente muito diferente, e foi sempre. Muito bem, bom, com esta excelente sugestão chegamos ao final desta primeira parte de E o Resto é História. Nós voltamos já a seguir. Até lá. Olá, sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte de E o Resto é História. Prometemos que hoje eram só perguntas de ouvintes e agora chegou a vez do ouvinte João Góis Gomes, que nos enviou uma pergunta de alguma forma relacionada com a primeira. Escreveu ele: o fim do domínio senhorial no antigo regime e as revoluções liberais tiveram repercussões. A sul foram vendidas vastas propriedades pertencentes à coroa e ao clero a uma burguesia emergente. E a norte? Pergunta João Góis Gomes. Sendo o norte muito mais povoado, quando é que as famílias começaram a ser detentoras do seu pedaço de terra? Como é que essas propriedades, que eram pertença de casas senhoriais, passaram para as mãos do povo e nas gerações seguintes foram sendo retalhadas até dar origem ao minifúndio? Eu também tenho essa curiosidade. Lá está, minifúndio no norte, latifúndio no sul. Latifúndio no sul, isso é já notório, quer dizer, quando olhamos para as estatísticas da propriedade rural no princípio do século XX, o contraste é muito grande. Eu também vou, agora, só para vos dar uma ideia, quer dizer, em 1910, e vou usar também dois distritos, digamos, opostos, Viana do Castelo e Évora. Opostos na escala, quer dizer, Viana do Castelo a norte, Évora a sul. Em Viana do Castelo, 56%, portanto, mais de metade da população ocupada na agricultura tinha propriedades. Em Évora, só 11% da população ocupada na agricultura é que tinha propriedades. 5 vezes menos. Portanto, agora, estes proprietários não eram iguais uns aos outros. Quer dizer, isto é, os proprietários de Évora não eram iguais aos proprietários de Viana do Castelo. Em Évora, 72% dos proprietários eram contribuintes, isto é, pagavam impostos. Portanto, tinham propriedades suficientemente grandes e com produções suficientemente grandes para pagarem impostos. E em Viana do Castelo, só 36%, isto é, metade, é que pagavam impostos. Isto é a maior, o resto, 70%, portanto, uma agricultura de subsistência. Era uma agricultura que pelo menos não lhes dava rendimentos suficientes para caírem sob a alçada de impostos diretos, para pagar impostos diretos. E depois temos outras diferenças. Isto é, percebemos que as condições em que estes proprietários e trabalhadores eram ativos eram também muito diferentes. Em Viana do Castelo havia 387 mil prédios rústicos. Em Évora havia 34 mil. 10 vezes menos. 10 vezes menos. Em Viana do Castelo, os prédios rústicos tinham uma superfície média de 0,1 hectares. Certo. Em Évora tinha uma superfície média de 10 hectares. Ou seja, 100 vezes. 100 vezes mais. Quer dizer, Sim, portanto, 100 vezes mais. Portanto, estamos a falar de prédios rurais muito pequeninos em Viana do Castelo, em média, e prédios rurais bastante grandes, por contraste até com Viana do Castelo em Évora. E, claro, uma agricultura feita em pequena escala em Viana do Castelo e uma agricultura feita em grande escala, em grandes unidades em Évora. Agora, quando é que isto surgiu? Isto é, quando é que aconteceu de onde é que vem este contraste? Bem, não se deve a um único acontecimento. Isto não é um acontecimento. Bom, a geografia também ajuda, não é? Exatamente. Uma planície ajuda mais. São diferenças que têm a ver com condições naturais e têm a ver com uma agricultura onde a água e a população são abundantes, como é o caso dos vales e serras do Minho, e uma agricultura onde a água e a população são mais raras, como é o caso das planícies do Alentejo. Portanto, digamos que as revoluções políticas em Portugal, mesmo aquelas que afetaram o estatuto da posse da terra, afetaram a posse da terra e o estatuto dos cultivadores, essas revoluções não modificaram muito este contraste, mantiveram este contraste. E houve vários esforços, quer
enfim, políticos, quer para aglomerar unidades de cultivo a norte, quer para as dividir a sul, mas nunca resultaram. Não quer dizer que as condições naturais são as condições... são condições muito determinantes nesta história. Não são as únicas, mas são condições muito determinantes. Se nós quisermos perceber talvez esta densificação da posse e das atividades e a pequena escala das atividades agrícolas no norte, teríamos de falar da chamada Revolução do Milho, que é a introdução do milho americano no norte do país no século XVI. O milho americano, portanto, é aquele milho de maçaroca que nós hoje conhecemos e que veio das Américas para o norte. Já havia cereais que eram chamados milho e, portanto, manteve-se milho também para esse milho de maçaroca, mas, de facto, aquilo que nós hoje identificamos é aqueles campos muito verdes, com aquelas maçarocas amarelas, quer dizer, e, portanto, isso começa no século XVI e o que é que faz? Aumenta muito a produção de cereais e permite também uma explosão demográfica, isto é, daquelas zonas que já eram também das mais povoadas, tornaram-se ainda mais povoadas, isto é, no norte. Para também perceber porque é que tanta gente tem terras no norte. Muito provavelmente a imigração tem importância também. Esta zona do norte, e sobretudo entre Douro e Minho, é a grande fonte de imigração portuguesa no século XVIII e no século XIX. É de onde saem mais imigrantes de Portugal. Eles vão para o Brasil. E vão para o Brasil e enviam remessas para as famílias que ficam em Portugal. E no fim das suas atividades profissionais no Brasil, muitos deles voltam para Portugal, onde constroem casas. E muito provavelmente isso dá a estas famílias meios para comprarem, para adquirirem terras. Isto é, para adquirirem terras. Isso é uma coisa, deixa-me só seguir, é uma coisa, não sei se está, não penso, ou pelo menos eu não conheço estudos para o Minho, mas está estudado para os Açores. Nos Açores é nitidamente a imigração que permite a disseminação da propriedade no século XIX. Isto é, os recursos. Mas é isso que eu te queria perguntar, quer dizer, na cabeça de quem não é entendido no assunto, nós tínhamos um Portugal que era dos reis, e depois era da alta nobreza, ou era do clero, e portanto em que, numa determinada altura, todas as terras terão pertencido aos reis, ou a um conde, ou a uma ordem monástica qualquer, mas a partir do momento, essas terras hão de passar para a mão do povo, como nós hoje em dia encontramos, não é? Que sabemos que os avós e os bisavós e os trisavós já tinham aquelas terras. Quando é que se deu esse momento? Eu acho que era essa um pouco a pergunta do ouvinte. Ou seja, quando é que de repente, como ele diz, a terra deixou de pertencer a uma casa senhorial e passou a pertencer ao Timanel ou à Dona Maria? A terra, de alguma maneira, sempre pertenceu ao Timanel e à Dona Maria. Quer dizer, não ao rei, nem ao conde? Não, só que eles, pelo uso da terra, pagavam prestações, isto é, pagavam um tributo, por vezes ao rei, por vezes a um mosteiro, por vezes a um nobre. Mas agora, a propriedade era dele? Não, a ideia de propriedade a ideia que nós hoje fazemos da propriedade é uma construção, digamos, jurídica e social muito mais recente do que nós pensamos. Século XIX, é isso? Muito do século XIX, exatamente. Portanto, o que nós temos antes é, às vezes os juristas falam de uma divisão da propriedade, isto é, de propriedade indireta e propriedade direta, quer dizer, fazem para tentar perceber o que é que se passava antes. E o que se passava antes não era claro, a situação era suficientemente diferente de hoje para não ser claro que estejamos em relação à nobreza e em relação à Igreja, aos senhorios eclesiásticos, a falar de proprietários. Eles são senhores. Aquilo que as pessoas lhes pagam às vezes parece muito mais um tributo fiscal. Certo. Ou um tributo religioso, como no caso dos dízimos. Por exemplo, há grandes casas senhoriais que têm como nobres, que têm como base das suas rendas o dízimo eclesiástico. Isto é, eles são beneficiários daquilo que os cultivadores numa determinada região deviam pagar à Igreja, mas pagam-lhes a eles porque eles são beneficiários disso.
Ok. Da mesma maneira, eles são beneficiários daquilo que nós hoje poderíamos chamar impostos, isto é, uma espécie de IMIs, quer dizer, ou de imposto direto que deveriam ser pagos ao Estado, mas são pagos a esta grande casa. Porquê? Porque em determinada altura o rei doou aquelas terras a um determinado nobre. Ou seja, mas doar as terras, agora, na verdade, doou, digamos, a autoridade tributária naquelas terras. Foi isso que ele... Ofereceu-lhe o fisco. Ofereceu-lhe o fisco. Quer dizer, disse, olha, a partir de agora ficas com os impostos que são cobrados nesta região. E isso no século XIX dá uma grande polémica. Porquê? Porque havia senhorios que tinham, que era muito claro, que tinham rendimentos que provinham destas fontes de comendas, eram chamadas comendas, eles eram comendadores de bens eclesiásticos, tinham comendas, ou de doações régias, mas também tinham outros que pareciam que vinham de contratos de arrendamento, isto é, terras que pareciam que eram do nobre e que tinham sido arrendadas. Só que não era claro o que é que era uma coisa e outra, às vezes. Isto é, chamava-se foros a tudo, as pessoas pagavam foros. E no século XIX só parte disso é que era suposto ser abolido, não é? Não era... Em 1832-34 os liberais decretam a abolição dos dízimos, que as pessoas pagavam, eram obrigadas a pagar à Igreja, e decretam também a abolição dos forais, dos antigos forais. E há uma grande discussão nos tribunais para se saber se estão a abolir impostos ou estão a abolir contratos. Há senhorios que dizem, não, mas estão aqui, isto eram umas... E, portanto, ora bem, é neste ambiente... Já no século XIX os advogados, portanto, tinham... Sim, é neste ambiente que se estabelece quem é que é proprietário. Quer dizer, quem é que é, de facto, proprietário no sentido de alguém que dispõe livremente de um terreno, quer dizer, dispõe livremente de um terreno. Portanto, é uma construção muito complexa, mas que acaba por refletir depois um pouco essas condições das atividades, da exploração nos vários regiões do país. E de repente tens muita gente com propriedade no norte, mas queria dizer, muita desta propriedade no norte é propriedade muito pequenininha, quer dizer, são hortas que as pessoas têm. Agora tem no sul o equivalente, o trabalhador rural equivalente, não tem propriedade, quer dizer, não tem propriedade, não tem coisas que ele possa dizer que são dele. Isso tem a ver com uma história complicada, quer dizer, não começou num momento, mas tem a ver com uma história complicada daquilo que era o bem mais importante ainda no século XIX, que era a terra, mas que durante muito tempo não tinha sido o bem mais importante, de facto, eram as pessoas. Estes grandes senhorios eram senhorios de pessoas, não eram territórios. Os territórios não lhes interessavam para nada. Interessavam-lhes eram pessoas que pagassem coisas, que pagassem rendas. E isso é que eles eram senhores. Sim, já falamos disso aqui muitas vezes. Hoje em dia a terra para nós é uma coisa de grande importância, mas aliás, como já explicámos até a propósito da África e da colonização africana, o que contavam eram as pessoas, não era a terra. Terra havia muita, não é? Terra havia imensa. Terra havia muito. Bom, e agora uma pergunta de um colega nosso de podcast, o José Maria Pimentel. Já não é a primeira vez que nos envia uma pergunta. Ele é autor do ótimo 45 graus e pergunta ao José Maria Pimentel como e porquê é que a China ficou como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas em 1945, tendo em conta que não teve um papel preponderante na Segunda Guerra e a China era, à época, económica e militarmente pouco poderosa. Realmente, como é que em 1945 a China ficou com um dos 5 assentos mais poderosos das Nações Unidas? Isso tinha de se perguntar aos Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que, contra, aliás, a opinião do Reino Unido, impuseram a China como membro permanente do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é, portanto, o principal órgão das Nações Unidas, é o órgão que está encarregado de manter a paz, de arbitrar conflitos, de julgar atos de agressão, isto é, se um conflito entre dois países representa o ato de agressão de um desses países contra o outro ou não, e depois tem poderes para decretar sanções ou iniciar até uma ação militar conjunta. Portanto, é mesmo o órgão mais importante nas Nações Unidas. É também o órgão que recomenda a admissão de novos membros para as Nações Unidas, e este órgão tem membros que são de rotação, isto é, todos os países têm a possibilidade de um dia virem a ser membros do Conselho de Segurança durante um certo tempo, e tem um número de membros que são permanentes.
Sim. E entre esses permanentes está a China. E está a China desde 1945, isto é, desde a fundação, das Nações Unidas. Unidas. A situação em que os países estavam em 1945 não contou muito. De facto, a China estava muito enfraquecida em 1945, tinha sido um palco de uma guerra, tinha estado durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial ocupada pelo Japão, uma grande parte ocupada pelo Japão, tinha sido um palco de guerra, Sim. mas o mesmo tinha sido a França, tinha acontecido à França durante a Segunda Guerra Mundial, e também esteve também entrou no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e de uma certa maneira o próprio Reino Unido, sendo um dos vencedores, tendo feito a guerra e tendo resistido à Alemanha entre 1939 e 1945, estava extraordinariamente enfraquecido em 1945, enfraquecido financeiramente, economicamente, tinha sido um esforço tremendo, de que aliás o Reino Unido nunca, de uma certa maneira, nunca recuperou a importância que tinha, sobretudo o poder financeiro que tinha. E portanto, de facto, em 1945, se os Estados Unidos e a União Soviética dissessem, bem, nós somos os únicos 2 membros permanentes do Conselho de Segurança, sim, ninguém tinha força para se opor. Agora, houve razões para que isso não acontecesse e acho que há 3 grandes razões. Portanto, isto acho que seriam as 3 grandes razões. A primeira razão, a China já era então o país com a maior população do mundo. Quer dizer, portanto, em 1945, 525 milhões de habitantes, é a estimativa que há para 1939, salvo erro. Como é que isto se compara? Bem, a União Soviética tem 170 milhões, os Estados Unidos têm 139, portanto não há comparação. Isto é, entre os países independentes, é o país com a maior população. E, portanto, de longe, mais do aqui dobro, há a distribuição dos lugares, a atribuição dos lugares permanentes do Conselho de Segurança não atendeu, portanto, apenas à força que um país tinha naquele momento, mas à força que tinha tido no passado e à força que poderia ter no futuro. Quer dizer, portanto, houve também isso como critério. E é isso que com exceção da Alemanha, por razões evidentes. É isso que beneficia a França. Portanto, a França tinha estado ocupada, tinha colaborado com a Alemanha de 1940 e 1944. Isto é uma parte. Tinha colaborado com a Alemanha, ou o governo de Pétain, do Marshal Pétain, tinha colaborado. Uma larga. Portanto, não tinha propriamente tido, portanto, um papel propriamente heróico na Segunda Guerra Mundial, apesar da resistência. Já falámos disso aqui e do esforço de Gaulle, não é? Que salvou a honra da França. Mas obteve um lugar permanente no Conselho de Segurança e creio que era um Estado tradicionalmente muito influente na Europa Ocidental e no mundo, influente politicamente, militarmente, culturalmente, etc. Era a cabeça, em 1945, nunca esquecer isto, estamos a falar da Inglaterra, da França. Que ainda existiam Estes impérios, países tinham grandes impérios. Ainda em 45. O Reino Unido, o Império Britânico, eu estava a falar da China, 525 milhões de habitantes. Bem, verdadeiramente, o Império Britânico era a unidade política, era do tamanho da China em termos de população, 500 milhões de habitantes. Porque incluindo ainda a Índia e muitas partes da África. O Canadá, uma grande parte da África, etc. E mesmo a França, o Império Francês tem 150 milhões de habitantes. Portanto, isto também, a França era isto, não era apenas o hexágono europeu. E, além disso, a França era o grande inimigo da Alemanha, tradicional. Isto é a potência que equilibrava a Alemanha na Europa Ocidental. Não tinha funcionado em 1940, mas tinha funcionado em 1914, 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. E, de alguma maneira, era preciso dar-lhe importância para, se um dia a Alemanha voltar a ter a força que tinha tido no passado, e era muito provável que tivesse, a base económica da Alemanha continuava lá, era bom ter a França com alguns recursos para além da sua demografia e da sua economia, por exemplo, os recursos que lhe dava ser membro permanente do Conselho de Segurança para equilibrar a força da Alemanha. Portanto, isto é uma primeira razão, isto é, estes cálculos sobre o que é que a potência tinha valido no passado, o que é que podia valer no futuro, e isso também contava para a China. Segunda razão. Segunda razão, os Estados Unidos acho que têm a intenção de reconhecer a importância que a China tinha na Segunda Guerra Mundial. Isso aí é que discorda um bocadinho da formulação da pergunta do nosso ouvinte. A China tinha sido fundamental na Segunda Guerra Mundial. A China, que tinha estado em guerra com o Japão desde 1937, portanto, hoje em dia até há historiadores que acham que a Segunda Guerra Mundial começou em 1937. Isto é, nós temos uma visão europeia da Segunda Guerra Mundial e esquecemos da Segunda Guerra Mundial na Ásia, que é uma guerra essencialmente não apenas entre o Japão e os Estados Unidos a partir de 1941, mas é uma guerra entre a China
e o Japão a partir de 1937. E é por causa da China, aliás, que os Estados Unidos entram na guerra com o Japão. Isto é, os Estados Unidos, já falámos aqui disso quando falámos de Pearl Harbor o ano passado, os Estados Unidos não querem que o Japão domine a China, Sim. tal como não querem que a Alemanha, no caso da Europa, domine a Ucrânia e a Bielorrússia. Isto é, para o Japão e para a Alemanha, para o Japão o domínio da China, para a Alemanha o domínio da Ucrânia e da Bielorrússia são, digamos, condições que as lideranças japonesas e alemãs pensam que lhes permitirão ser potências mundiais. Os Estados Unidos não aceitam isso. Mas, portanto, a guerra na China é tão importante para os Estados Unidos como a guerra na Europa, embora não seja a guerra prioritária, uma vez que a Alemanha parece mais ameaçadora do que o Japão. Rui, deixa-me interromper, que nós temos a Guerra do Tempo, é mais pacífica, mas igualmente implacável. Nós chegamos ao final desta edição de O Resto da História. Para quem nos está a ouvir em direto, em FM, para esses ouvintes, eu despeço-me até para a semana. Os outros continuam a ouvir-nos no podcast. Sim, Rui. Portanto, a China está dividida entre comunistas e nacionalistas. Também já falámos disso a propósito da história de Taiwan. Mas a China é um aliado importante dos Estados Unidos entre 1941 e 1945. O general Chiang Kai-shek esteve, por exemplo, na Conferência do Cairo. A Conferência do Cairo de 1943 com Roosevelt e Churchill, e tem Chiang Kai-shek. Certo. Isto é, a China entre 1941 e 1945 é tratada como um dos três grandes... Se calhar esse é um ponto que vale a pena recortar, não é? Um dos 4 grandes, aliás, quer dizer, que é a União contra a Alemanha e contra o Japão, a União Soviética, os Estados Unidos... o Reino Unido e a China. A China é um dos 4 grandes. É isso que às vezes convém recordar, é que a China de 1945 ainda não é a China comunista, ainda não é a China de Chiang Kai-shek, a China daqueles que depois vão estar refugiados na ilha de Taiwan. Aliás, são eles que recebem o lugar, como aqui contámos, o lugar permanente no Conselho de Segurança, até 1971, desta China de Chiang Kai-shek, desta China nacionalista. Portanto, a China, que nós hoje chamamos China, não é? Da República Popular da China, só fica membro do Conselho Permanente das Nações Unidas em 1971. Entre 1945. Portanto, foram 26 anos, chamemos-lhe assim, da República da China. Depois de Taiwan, não é? Sim, que é a República da China em Taiwan. Portanto, em janeiro de 1942, a chamada Declaração das Nações Unidas, isto é que vai dar origem às Nações Unidas, é assinada por quem? É assinada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pela União Soviética e pela China. Isto a China é um dos fundadores das Nações Unidas, é um dos grandes vencedores da guerra, portanto é um dos 4 grandes vencedores da guerra, e em 1945 é-lhe dada a honra de ser o primeiro Estado a assinar a Carta das Nações Unidas, até a reconhecer o facto de ter estado em guerra mais tempo contra o Japão do que todos os outros Estados. Portanto, e claro, o lugar permanente no Conselho de Segurança fazia também sentido porque se tratava, tal como no caso da França na Europa Ocidental, de dar à China importância para equilibrar um eventual retorno do Japão como uma grande potência. Portanto, porquê? Porque isso dava a uma potência o direito de vetar ações das Nações Unidas, não podia vetar debates, mas podia vetar ações, portanto dava uma grande importância. E, portanto, tratava-se de dar também à China, perante o Japão, essa importância. Portanto, aqui temos... a China, sim, a China tem um papel muito importante na Segunda Guerra Mundial, e isso é reconhecido pelos Estados Unidos e pelos outros, e pela União Soviética também, e o Reino Unido é que tem mais dificuldades em aceitar. Há uma terceira razão porque é que os Estados Unidos então insistem em ter a China. Os Estados Unidos, ao incluir a China no Conselho de Segurança, acho que querem também sublinhar que as Nações Unidas não seria um novo diretório europeu do mundo. Quer dizer, reparem, até a Segunda Guerra Mundial o mundo é dirigido pelas potências europeias. A Inglaterra, a França, a Alemanha, a Rússia soviética, se pensarmos que também é uma potência europeia, são estas potências europeias que ou têm direitos de administração sobre a maior parte do resto do mundo,
têm maior poder financeiro, maior poder militar e, digamos, que decidem o destino da Ásia, da África. E depois havia a exceção que era a América, onde estavam os Estados Unidos, mas os Estados Unidos também é uma potência que resulta da imigração e da colonização europeia das Américas. Portanto, isto é um mundo europeu. E os Estados Unidos, que desde a sua independência no século XVIII se veem como contestatários do poder europeu no mundo, querem, com as Nações Unidas no fim da Segunda Guerra Mundial, marcar que isto não deixou de ser o mundo dos europeus. E, portanto, a introduzir a China, e deixou mesmo, aliás, deixou mesmo. Introduzir a China é uma maneira de simbolizar isso, e os Estados Unidos também querem introduzir um outro país como membro permanente do Conselho de Segurança, que não consegue, que é o Brasil. Eles queriam que o Brasil fosse também membro permanente do Conselho de Segurança. E, aliás, o Brasil também tinha participado na Segunda Guerra Mundial, pouca gente conhece isso, mas tinha enviado um corpo expedicionário ao lado dos Estados Unidos para a Europa, tinha combatido na Itália, apesar de o regime brasileiro nesta altura, que é o regime do Estado Novo de Getúlio Vargas, ter muito parecido com os regimes com os regimes fascistas, vamos dizer. Apesar de tudo, escolhe os Estados Unidos, está do lado dos Estados Unidos. Portanto, a China faz todo o sentido, fazia toda a sua presença, o seu lugar no Conselho Permanente das Nações Unidas faz todo o sentido. E as ausências também fazem parte, quer dizer, os países, de facto, que em 1945 é assim um bocadinho escandaloso não estarem no Conselho Permanente, terem um lugar permanente no Conselho de Segurança, são a Alemanha e o Japão, mas são as potências derrotadas. São as potências derrotadas e, portanto, não têm. Continua a haver movimentos a dizer, enfim, deveriam aceder, etc., mas ninguém quer, digamos, modificar o status quo depois estabelecido em 1945. Porquê? Porque teria de se considerar outros países. Por exemplo, um dos países teria de se considerar a Índia. A Índia, em 1945, não é um país independente, só o é em 1947, portanto faz parte do Império Britânico, digamos que está representada no Conselho de Segurança através do Reino Unido. Em 1947 torna-se independente. Agora, claro, é de facto impressionante se nós tivéssemos a sensação que as Nações Unidas, em vez de terem sido fundadas em 45, tivessem sido fundadas em 50. Em 50, muito provavelmente a Índia provavelmente, por exemplo, a Índia muito provavelmente faria parte do Conselho, como teria um lugar permanente, embora teria um lugar permanente no Conselho de Segurança, por exemplo. Isto é aquele momento. Portanto, aqui é uma fotografia de 45 em boa para medida. Percebermos as Nações Unidas, quem é que faz parte quem é que tem lugares permanentes no Conselho de Segurança e quem é que não tem, é a história de 1945. Quer dizer, é ver o que é que se estava a passar no mundo em 1945 e depois também o que se passou a seguir, com a Guerra Fria, com a emergência de muitos países novos independentes, com a modificação das relações de forças no mundo. Com a expansão comunista. Essa dinâmica depois torna muito difícil termos um momento como em 1945, em que, por um lado, é óbvio quem deve pertencer, e, por outro lado, também é óbvio quem deve dizer quem deve pertencer, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Quer dizer, era muito óbvio que eles é que decidiam. Também já não temos esse momento, quer dizer, já ninguém tem esse poder. E, portanto, mantém-se ficou congelado ali aquele momento de 1945 no Conselho de Segurança. Quer dizer, portanto, temos os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia hoje, Reino Unido, França, China, é a escolha de 1945. É o mundo de 1945 que continua nas Nações Unidas. Muito bem, com esta ótima história terminamos então esta edição de E o Resto é História. Nós voltaremos para a semana. Até lá.